Amado e bondoso Deus, no maravilhoso e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos agradecidos mesmo por toda a sua bondade para conosco, pela sua presença que já sentimos nesta manhã de consagração neste lugar, por tudo que o Senhor já tem mandado para alimentar a nossa alma. Te louvamos, Senhor, porque podemos te louvar com louvores, com adorações, ouvindo os louvores que foram entoados para glorificar o seu nome. Oramos nesta manhã pelo Felipe, para que o Senhor conforte o coração dele, dê graça para ele superar qualquer circunstância, Senhor. Abençoa este moço que está passando por esta luta, esta prova, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para dar-lhe completa vitória. Em nome de Jesus, oramos pelo teu servo que vai nos ministrar a palavra nesta manhã. Usa a sua instrumentalidade da graça, da sabedoria, da unção. Alimenta as nossas almas pela sua palavra, Senhor. Fica conosco, Jesus. Dá-nos a sua bênção, agora e sempre. Amém. Pode sentar. Os irmãos podem tomar seus assentos, amém, meus irmãos? Graças a Deus, uma alegria estar aqui com os irmãos, na melhor escola do mundo, a maior escola do mundo, a escola bíblica, que evangeliza enquanto ensina, né? É a escola bíblica. Queridos irmãos, foi estudada a lição passada aqui para os irmãos, né? O contexto histórico do livro de Esther, que era o número 6, a lição de número 6, e a sua classificação. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, a lição de número 7, né? Que é a deposição da rainha Vaste e a ascensão de Esther. Estudaremos como se deu a deposição de Vaste e perceberemos que a obediência levou uma simples moça judia a ascender ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos. Por fim, listamos o atributo de Deus denominado de presciência, capacidade de prever o futuro. Deus aproveita as ações da história para implantar a sua soberania. Queridos e amados irmãos, a introdução nos diz assim: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vaste e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. O tópico primeiro, meus irmãos, nos diz assim, primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vaste. Nós temos a palavra-chave que se chama obediência. O primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vaste, e o subtópico primeiro que nos diz assim: o rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia. Então era extenso o território que ele governava, sobre 127 províncias. Esther, capítulo 1, versículo 1, né? Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial, os senhores de todas as províncias, para mostrar-lhes a grandiosidade do reino, as suas riquezas. A recepção durou 180 dias, meus irmãos. Que baita banquete, né? Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar, que faria contra a Grécia
batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C. Então veja bem, meus irmãos, um grande banquete, o rei Assuero realizou 2 grandes banquetes. O primeiro banquete está no Ester, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média. Veja bem, meus irmãos, que lá também no livro de Daniel, no sonho da estátua lá, a cabeça era de ouro, era o reino babilônico, e os braços eram ali o reino da Pérsia e os medos. Então, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Veja bem, ele fez um convite a todos os reis das nações daquela época. Era um grande banquete que durou 180 dias, em torno de 6 meses. Então veja bem, meus irmãos, os reis naquela época eles estavam acostumados a realizar grandes banquetes, que duravam meses, dias. E o segundo banquete, no versículo 4, existia uma razão, o primeiro banquete, existia uma razão para ele fazer esse grande banquete. No versículo 4 diz assim, para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Então os reis naquela época eles gostavam de se mostrar, ostentar. Por muitos dias, a saber 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do Jardim Real. Então, o segundo banquete foi para todo o povo. Subtópico 2 nos diz assim, um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo, ostentação, além de bebida à vontade. Ostentação, além de bebida à vontade, e uma festa programada para durar 7 dias. Ester, capítulo 1, versículo 5 a 8. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, versículo 6, verde azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Paz, meus irmãos, olha só a ostentação do rei aqui. Os leitos, as camas eram de ouro e de prata, meus irmãos. Sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Assuero tinha como mulher a rainha Vaste, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma a Mestres, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, que está em Ester, capítulo 1, versículo 9. O subtópico 3, o tópico 1 diz assim, o convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, o coração do rei estava alegre de vinho. Ester, capítulo 1, versículo 10. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vaste para a coroa, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes, Então ele ordenou que trouxessem a rainha Vaste. Alguns teólogos, meus irmãos, eles dizem que ela deveria vir despida, só com a coroa, mas a Bíblia não, vamos ficar só com a Bíblia, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Ester, capítulo 1, versículo 11.
a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Essa recusa custou um alto preço para ela. Nós temos aqui a sinopse 1. O rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convivas. A rainha não aceita. Nós temos aqui um auxílio da vida cristã, meus irmãos, a recusa da rainha Vasti. A rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa, uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Este conflito entre o costume persa e a ordem do rei colocou-a em uma difícil situação. E ela escolheu não obedecer à ordem do seu marido, embriagado, porque o vinho, né, meus irmãos, o vinho é embriagante, né? A pessoa não fica lúcida. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque o vinho ele embriaga. Então a pessoa fica sem juízo, na esperança de que ele mais tarde recobrasse o juízo. Alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que nasceu em 483 a.C., e não queria ser vista em público. São suposições, irmãos. Tá? Cerca de 3 suposições aqui, são suposições. Qualquer que tenha sido o motivo, sua atitude foi uma quebra de protocolo real. Ela quebrou, qualquer o motivo que fosse, ela quebrou esse protocolo real, que também colocou Assuero, o rei, em situação muito difícil. Se uma ordem era expedida por um rei persa, ele nunca poderia revertê-la. Se uma ordem era expedida pelo rei, ele nunca poderia revertê-la. Que coisa, irmãos. Então veja bem a importância da obediência. Eu quero fazer um paralelo aqui, meus irmãos, enquanto eu estudava. A Bíblia diz que Deus elegeu o primeiro rei de Israel, Saul, e este homem desobedeceu. Em 1 Samuel capítulo 15, os irmãos querem acompanhar? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, este homem ele desobedeceu a ordem de Deus, né? E pagou um alto preço. Reinou ainda por 40 anos, mas em desobediência ao Senhor. Reinando, mas em desobediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, isso é muito sério, meus irmãos, a obedecer, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que o adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor. Olha que coisa séria, meus irmãos. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado a teu próximo melhor do que tu. Olha que expressão forte, meus irmãos, melhor do que tu, né? Está se referindo aqui com caráter, né? Caráter ilibado. Estava alguém sendo preparado por Deus, que era Davi. Então veja bem, meus irmãos, Deus tinha ordenado
ao rei Saul, para que destruísse o rei dos Amalequitas, né, Agag, e matasse todo o povo naquela época, né? Não poupasse nem o gado, mas ele poupou o rei, as ovelhas e o gado, meus irmãos. Então, e ali foi uma desobediência muito grave, ele perdeu ali, né, a sua autoridade perante Deus. Foi o que aconteceu com Vaste. Nós podemos ver aqui, Esther 1:19, melhor do que tu, e eu achei interessante, meus irmãos, que houve uma mesma expressão aqui no versículo 19, 1:19, diz assim a palavra do Senhor. Que também era como melhor do que ela. Se bem parecer ao rei, saia da parte um edito real, escreva nas leis dos persas, dos medos, e não se regobre que Vaste não entre mais na presença do rei Assúria. E o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela, de caráter moral, meus irmãos. Que coisa tremenda. Então aqui Deus usou, aqui nesse versículo, outra expressão semelhante. Então os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irmãos. Mas Deus se agrada de um caráter ilibado, aleluia, de um bom testemunho, é isso que Deus vê. Os dons e a vocação de Deus, está lá em Romanos, são irrevogáveis, Deus dá. Mas Deus se agrada dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, é os frutos. E essa mulher, ela era simples, nós vamos ver aqui. Tópico 2. Vaste resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas, tem que ver a fonte, fonte extrabíblica. Extrabíblica, tem a Bíblia, né, irmão? O que é bíblico nós temos que ficar, mas também tem as fontes extrabíblicas, que são informações, também pode ser, tem que ver a fonte também, que nos traz informações. Tentam justificar a desobediência de Vaste, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarear, dar clareza ao sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese. Exegese, meus irmãos, é o que não está no texto. É perigoso não acrescentar o que não está no texto. Aqui no vocabulário, no final aqui, dessa lição diz assim, exegese significa interpretação de um texto, atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Então nós temos que tomar cuidado para não colocar as nossas ideias no texto, né? Por isso que lá em Provérbios 3:5 diz que o homem não deve se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar em Deus. Levar a exegese. Quando dão à Escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é uma festa pública, acontecia, e a rainha recusou atender ao rei. É o que está na Bíblia, então temos que ficar. Existem alguns programas, intitulado novelas bíblicas, que ficam acrescentando, né, meus irmãos? Então é bom os irmãos, muitas vezes até assistem, não é errado, a Bíblia diz examinar o que é bom, né? Mas é bom conferir na Bíblia, se está escrito o que está acontecendo nas novelas bíblicas aí. Se está escrito, vamos verificar, está na Bíblia? Não está? Então, porque de repente a pessoa concorda com o que está sendo ensinado, passado nas programações, e vai passando para outros irmãos o que não é bíblico. Queridos irmãos, então a narrativa bíblica é uma festa pública, acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, alguma modéstia, né? Principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Mestres, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então fica difícil, né, colocar um recato nela. Então vamos ficar com a Bíblia.
Subtópico 2 diz assim, ó, aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vaste. Mas sua decisão de depô-la, ou tirá-la do cargo, não se deu de uma forma intempestiva ou numa hora não oportuna ou autoritária. Apesar da fúria do rei, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso a exame dos sábios do seu reino, que eram homens entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Vamos ver o que diz os sábios. Ester 1, 13 e 14. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Versículo 14. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marzená, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. A pergunta do rei demonstrava prudência, meus irmãos. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vaste? Então ele foi consultar a lei do medo dos persas, né? Por não haver cumprido o mandato. O que diria a lei? No verso 15, olha aqui a resposta. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Olha a situação difícil do rei, meus irmãos. Subtópico 3, do tópico 2, diz assim, ó, a sentença de Vaste. Examinado o caso, Mamucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vaste. Liderança, uma observação aqui, meus irmãos, liderança pressupõe muita responsabilidade. Toda liderança, irmãos, seja em qualquer área, né, exige muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus próprios maridos. Então ela era o exemplo, né, para todas as mulheres do reino. E agora essa desobediência ia acarretar, né, ia levar com que as mulheres dos príncipes também desobedecessem. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Ester, capítulo 1, versículo 17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lar. Então quer dizer que o lar do rei não estava bem, meus irmãos, estava em desarmonia, né? Então havia uma desarmonia ali. Veja bem, meus irmãos. Ester, capítulo 1, versículo 18. O conselho de Memucã agradou a Assuero e os seus nobres, e ele decretou a deposição de Vaste. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Por que teria que fazer um edito agora, irmão, uma lei, para que cada homem fosse senhor em sua casa? Então veja bem, algo estava errado. Teria que ser com força agora. Ester 1:22 diz a palavra do Senhor, vamos ver aqui. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse a todos os povos conforme a língua de cada um. Queridos irmãos, aqui
também fala comigo e com todos nós, né, os obreiros todos. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Queridos irmãos, vamos ver ali em 1 Timóteo, vamos ler a Bíblia, capítulo 3, versículo 4 e 5. São princípios bíblicos e Deus, ele não quebra princípio. E quando é quebrado, irmãos, trazem dificuldades. Primeiro Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Os requisitos tantos para os bispos, né, pastores, obreiros e dos diáconos também aqui, né, Paulo orienta. Eu vou ler o 3, 4 e 5 aqui, irmãos. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Agora o 4 e 5, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Educação, né? Respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então isso é muito sério, meus irmãos. Queridos irmãos, trouxe aqui, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, meus irmãos. O irmão Joviano, surgiu um movimento chamado feminismo, né? Eu anotei aqui, meus irmãos, o que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia diz sobre o feminismo, meus irmãos. O feminismo, enquanto para a Bíblia a mulher deve buscar a sabedoria e assim edificar a sua casa, está em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela derruba. Então é essa a orientação. Para o feminismo, a mulher deve buscar o empoderamento, que é a delegação de autoridade. E este está intimamente ligado à escolha da vida profissional. Não é errado uma mulher trabalhar, é uma bênção, né? Queridos irmãos, em detrimento, aqui, ligado à escolha da vida profissional, em detrimento da vida doméstica. Ou seja, deixar todo o seu lar, né, para se dedicar somente à profissional. E a satisfação sexual em detrimento, ou seja, dano moral, né, a satisfação sexual, dano moral, de uma vida santificada. Esse é o pensamento do feminismo, meus irmãos. Os irmãos, quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Amém? Nesta manhã. Então é muito sério, porque Deus colocou a mulher ao seu lado para ser a sua ajudadora, companheira. Amém, meus irmãos? A mulher é uma bênção, você crê nisso, meus irmãos? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela minha esposa, meus irmãos. Ela, antes de casar comigo, há 18 anos, ela disse: olha, eu vou ser do lar. Eu digo amém. Né? Aí, depois daqui, ela foi estudando, fazendo se qualificando em algumas coisas, né? Mas eu nunca proibi ela, mas eu vou ser do lar. Eu digo amém, é o teu, né? E somos uma bênção, graças a Deus, uma família abençoada, saudável, feliz, para a glória de Deus. Sinopse 2. A recusa de Vaste a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Vamos ler agora, meus irmãos, o tópico 3. Agora fala de Ester. Essa rainha abençoada, né? Então veja bem, meus irmãos, no livro de Ester, a gente não vê
o nome escrito Deus, mas ações de Deus estão por trás ali. Tanto é que ela morava ali em Suzã, ali na Pérsia, e Deus estava trabalhando ali, cuidando deles, irmãos. Assim como como cuidava de Daniel, seus companheiros lá, né, na Babilônia. Então Deus cuida, porque Deus tinha um plano traçado para esta mulher. 4 anos depois, então não era muitas vezes no nosso tempo. A gente lendo a Bíblia acha que ela já foi, né, já colocada como rainha já nos primeiros meses. Não. Levou um tempo, tudo leva um tempo. Tudo é um tempo determinado para todas as coisas. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano de 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Meus irmãos, vamos ler aqui. O rei se lembrou, meus irmãos, ele estava embriagado. E a pessoa, quando está embriagada, ela toma decisões precipitadas. E agora? A minha companheira que me aconselhava. Mas ele já tinha tomado a decisão. Esther, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Esther, capítulo 2, diz assim. Estou dentro do horário. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei, então já tinha se acalmado o furor do rei, Assuero lembrou-se, irmãos, 3 coisas aqui aconteceram. Ó, que ele lembrou-se de Vasti, do que fizera, do que ela fez, e do que tinha decretado a seu respeito. Como o rei não ficou naquele momento, não, irmãos? Sem a sua companheira. Nós que temos as nossas esposas, como são bênçãos em nossas vidas, sempre com um conselho, né, meus irmãos? Sábio, muitas vezes, um momento difícil, e agora ele está sem aquele ombro amigo do lado. Oh, aleluia! Queridos irmãos, assim, no 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Então veja bem, agora aconselhado, ele vai ter que escolher uma nova rainha. Então disseram, no versículo 2 do capítulo 2 de Esther, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Subtópico 2. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica, étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Então veja bem, meus irmãos, voltando, que o perigo de tomar decisões no calor das emoções, precipitadas, deixou ele sem a sua rainha, que ele poderia ter resolvido até mesmo com uma comunicação. Por isso que é importante a comunicação, Por isso, meus irmãos, que muitos divórcios têm acontecido no dia de hoje por causa da comunicação, trazendo para o contexto atual. Mas Deus, aqui proveu, porque havia um propósito por trás de tudo o que aconteceu aqui. Esther, capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz assim, vou ler o versículo 3. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Aqui na corrigida, enfeites, na atualizada, diz ungüentos. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei.
e assim o fez. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio, que era o primo, de Ester. E com ele a prima Ester, criada como filha. Levada à casa do rei, Ester ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Ester 2, 7 e 9. Vamos ver, meus irmãos. Esta criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosura à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomará por sua filha. E sucedeu, pois, que divulgando o seu mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo, ela não declarou, nem a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Havia uma graça especial em Ester, irmãos. Graça quer dizer favor, a simplicidade dela. Era uma beleza interior que expressava no exterior. Ester, meus irmãos, é um exemplo, para as mulheres servas de Deus no dia de hoje. Havia uma graça especial em Ester. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites, os alimentos, foi-lhe dado também 7 moças para lhe assistirem. Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha o favor de Deus guiando ela até lá dentro da casa, irmãos. Oh, aleluia! Então Deus cuida dos seus em cada detalhe. Você crê que Deus cuida da sua vida em cada detalhe, meus irmãos? Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, cuidando em cada detalhe dos seus servos e servas. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Ester. O mesmo Deus que estava com José estava com Ester. Gênesis 39, verso 2, irmãos. Gênesis 39. É escola bíblica, meus irmãos? Vamos ver a Bíblia. 39, 2 diz assim: E o Senhor estava com José. Que coisa linda, meus irmãos. O Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 21, 23, do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça, favor aos olhos do carcereiro. Agora ele preso na prisão, meus irmãos. Todos os momentos ali no Egito, Deus estava com ele. No versículo 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Eu acho linda essa expressão, irmãos, porque o Senhor estava com ele. Deus estava com José. Aonde você vai, Deus vai com você. Você entra na padaria para comprar aquele pão, Deus vai com você. Você vai no mercado, Deus vai com você. Você entra no hospital, Deus entra com você. Você não está sozinho, meu irmão. Quem sabe você chegou aqui hoje se achando órfão, mas você não é órfão, você tem um pai. Aleluia! A Bíblia diz que Deus é pai de órfão, juiz de viúva e faz que o solitário vivam em família. Você faz parte de uma grande família, Labá, Candarai, que é a família de Deus. Você hoje é concidadão dos céus, aleluia, da família de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. Nunca mais você entra em condenação, diz a Bíblia Sagrada. Então veja bem, meus irmãos, a importância. Deus estava com José, e Deus também está conosco. A importância da escolha. Quem escolhe é Deus, irmãos.
Às vezes nos perguntamos como aquele irmão, aquela irmã canta tanto e prega tanto. É porque Deus escolheu. É porque Deus capacitou. E Ele se aperfeiçoou. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Para que vades e deis fruto. Então vá e deis fruto. Quando a Bíblia fala de escolha, meus irmãos, o Espírito Santo me traz à memória, até eu anotei aqui, em Atos, aproveitando o ensejo desta manhã, do grupo de missões que está aqui, né? Seus representantes, nossos irmãos, a qual também sou submisso. Em Atos capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz, meus irmãos, que houve uma eleição ali dos apóstolos. Eles escolheram 7 diáconos, né, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas. Atos capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, aqui eu quero me deter, né, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas, Nicolau, Presérito. Então Deus, meus irmãos, Ele tem alguns requisitos, né? Então, usando aqui os apóstolos, cheios de fé, eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. E aqui eu quero falar sobre Filipe. Olha que escolha maravilhosa, né? É Deus que escolhe, todos são importantes. A chamada de Deus, meus irmãos, é para todos, a salvação é para todos. Mas existem ministérios específicos que Deus separa pessoas para determinadas funções na sua igreja, na sua casa. Para um, Deus chamou pastores, apóstolos, mestres, cada um dentro da sua função, dentro do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos e amados irmãos, e aqui a Bíblia diz que houve uma grande perseguição, irmão Alex, na igreja primitiva, a igreja que estava sendo formada, né? E a Bíblia diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, e a Bíblia diz que Filipe, agora vai para Samaria pregar o Evangelho. O ide também é uma ordem, né? Então ele foi pregar o Evangelho, ele obedeceu, ide também é uma obediência, né? E é para todos, irmãos. Claro que existem os evangelistas, aqueles, né, chamados específicos, mas o ide é para todos. Deus pode usar cada um de nós. E aqui, no verso 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então o centro da mensagem é Cristo. E quando ele pregava a Cristo, meus irmãos, né, ele não acrescentava nem diminuía, né, ele acrescentava, ele pregava a Cristo. Olha o que acontecia, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. É a autoridade que Deus delegou aos seus servos, e ele era diácono, meus irmãos, mas cheio do Espírito Santo, aleluia, oh aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa, aleluia, ele está na minha vida, ele está na tua vida, é o Espírito Santo, oh aleluia, que veio para nos capacitar. O batismo com o Espírito Santo não é para mim aparecer, não, meus irmãos, mas é para mim testemunhar, pregar a palavra com autoridade, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará, irmão, ao Senhor. E ele pregava com autoridade, porque ele pregava o centro que era Cristo. Vamos pregar Cristo, e Deus vai se responsabilizar. E no verso 8 diz assim, irmão, e havia grande alegria naquela cidade. Aonde chega o Evangelho, irmão, seu, é culto de missão, e eu aproveitei o ensejo, aonde chega o Evangelho, a alegria naquela cidade. Oh, glória a Deus, é Deus fazendo a obra. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã, você sente e glorifica o nome dEle. Então ele foi escolhido, irmãos,
E tudo há um tempo determinado. E agora ele está bem ali naquele local. Ele é o pastor ali, né? Chamo de pastor, mas ele era diácono, é o representante da igreja ali, da igreja primitiva, pregando a palavra. Só que agora ele ouve uma voz de Deus, do anjo: sai daí, Filipe. Ele está num lugar bem confortável. Não é assim, meus irmãos? Às vezes nós estamos bem, quem sabe na série, Deus, tem uma chamada contigo, lá naquela congregação. Lá, né? E aí, a gente às vezes vamos orar a Deus, é porque Deus tem um plano no outro lugar. Queridos irmãos, e agora no versículo, Atos capítulo 8, versículo 26, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Eu já volto para cá, mas Deus está me prendendo aqui, irmãos. 8, 26 assim, que Deus diz para ele: Filipe, 8, 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele está bem ali, né? Pregando, meus irmãos, fazendo a obra, e agora ele vai para o deserto. Não é assim que acontece conosco, nós estamos bem, irmãos, está tudo bem, é uma maravilha. De repente entramos no deserto. Mas no deserto Deus está conosco, amém, meus irmãos? E aí ele obedeceu, o importante é obedecer. E ele foi e pregou para o eunuco etíope, né? E até batizou o eunuco, e o eunuco foi com uma alegria, né? E agora no versículo 40 ele diz assim: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou em Cesareia. E virou pregando a palavra. Então ele saiu do lugar de conforto para pregar a palavra, e ele obedeceu, né? Então se teu pastor ou líder, olha, preciso de tal lugar, obedeça que Deus vai estar contigo. Oh, aleluia, é Deus usando as lideranças para abençoar a tua vida. Quem sabe você tem um chamado para o diaconato, presbitério, evangelismo, ou pastor, eu não sei. Deus está me pedindo para me falar isso aqui. Saiba que Ele vai cumprir na hora certa, através da obediência. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que agora Filipe é promovido, chegou a hora dele, porque ele estava envolvido na obra de Deus. Ele estava pregando não para se promover, mas para engrandecer o reino de Deus, para glorificar o nome de Deus, onde ele botava a planta do pé, pregando a palavra. Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. E não só ele, mas também a família dele foi abençoada, irmão seu. Oh, glória a Deus, sinto Deus aqui nesta manhã. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Uma pessoa, né, meus irmãos, escolhida por Deus com um chamado, não é esquecido por Deus. No momento certo, Deus vai fazer a obra. Está trabalhando, está na peleja, Deus está vendo, Deus está observando. Assim que foi com Davi lá no campo, no pasto. No dia seguinte, partindo dali, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, né, Paulo ali, e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Então ele já não era mais diácono, meus irmãos. Agora ele é o evangelista. Então, o que eu aprendo aqui não é o cargo que faz a pessoa, é a pessoa que faz o cargo. É ela que faz o cargo, trabalhando na obra de Deus, quando tem o chamado para o ministério. É o que eu aprendo lendo a Escritura. Agora ele é o evangelista, que era um dos 7, lá em Atos capítulo 6, versículo 5, era um dos 7. Está aqui, está na Bíblia, tudo na Bíblia, irmão. Jamais eu vou falar algo que não está na Bíblia. Tinha este, versículo 9, 4 filhas donzelas, que profetizavam. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia, a família dele também foi abençoada. Oh, aleluia, eu creio, eu profetizo nesta manhã que a tua família também é abençoada. Está sendo abençoada cada vez mais. Então agora, Deus é maravilhoso, é Ele que escolhe para um determinado trabalho. Sob o tópico 13, indo para o encerramento, nos diz assim: a obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão desta ordem?
Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Ester obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ester, capítulo 2, versículo 10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Ester, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito, cuidado mútuo entre eles, cumprindo os 12 meses de preparação. Ela tinha que se preparar, havia uma preparação de 12 meses, irmãos, 1 ano, para entrar na presença do rei, para estar com o rei, né, nos seus aposentos. Chegou a vez de Ester ser levada à presença de Assuero, e o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Graça, irmãos, a simplicidade dela. Vamos ver aqui. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados em estar em algum trabalho. Estamos ali porque temos que sustentar nossa família, mas muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Quem sabe até mesmo pela qualificação que você tem, você deseja algo melhor. Mas é aquele momento ali, vai chegar a hora que Deus vai te honrar. Ou até mesmo no ministério, tudo tem o tempo determinado. Eu trabalhei, meus irmãos, 9 anos terceirizado numa empresa aqui em Uruguaiana, e eu via os irmãos contando os benefícios, os empregados, e eu ficava só ouvindo: Deus, bem que o Senhor podia me abençoar. Mas 9 anos, irmãos, só observando. Aí chegou o momento que abriu ali, né, uma vaga, e eu me inscrevi, e não teve nem concorrente. Agora chegou o teu momento. Eu assumi aquela posição na empresa, meus irmãos, porque chegou o meu momento de assumir, mas tudo a um tempo determinado. Hoje eu estou trabalhando ali na empresa há quase 3 anos, e tem sido uma bênção, meus irmãos. Tem até plano de saúde que eu não tinha, que abençoa a minha família. Então é Deus trabalhando nas nossas vidas. Você crê que nesta manhã Deus vai te abençoar? Você vai sair com esperança nesse Deus todo-poderoso, aleluia! Que a bênção dele é sacudida, recalcada, é transbordante. Ele não falha nas suas promessas, mas nós temos que perseverar e esperar o momento certo de Deus na nossa vida. A jovem judia Ester é levada ao posto de rainha numa terra estranha. O auxílio bibliológico aqui, meus irmãos. Bom, agora eu vou para a conclusão. Vou passar para o irmão Alberi, né? Essa jovem, ela passou o posto de rainha. Ester, ela tinha uma beleza moral, irmãos. Beleza moral. Que coisa linda, irmãos. Havia graça em Ester e humildade. A humildade, irmão. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Nós temos uma orientação bíblica aqui. Nos diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então veja bem, meus irmãos, a importância. Ela tinha isso, o temor do Senhor. Ela ia conseguindo seus objetivos naturalmente, irmão Alceu. Ela não precisava pisar em ninguém, naturalmente, porque ela tinha o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ela foi conquistando naturalmente, as portas foram se abrindo, irmão Alex, naturalmente. É assim quando a gente está no centro da vontade de Deus. As portas vão se abrindo naturalmente, porque Deus vai na frente. Aleluia. Tem até o hino da Cassiane que diz assim: Deus vai na frente abrindo o caminho, né? Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Oh, aleluia. Estou sentindo a graça aqui, meus irmãos. Que estava em Ester, está aqui também. Aleluia. Oh, aleluia. Ele ordena anjos para contigo lutar. Oh, ele abre caminho para você passar. Deus está aqui nesta noite, nesta manhã, para abençoar a tua vida. Oh, aleluia. Vamos para o encerramento, meus irmãos. Conclusão. Ester havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir
os propósitos divinos. Olha que privilégio ser o instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência, capacidade de prever o futuro. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Imagina, irmão, Ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46, 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente na sua direção. Inteiramente, diz aqui. Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Que Deus fale mais o seu coração. Jeremias 29, 11. Vamos ler mais um versículo, escola bíblica. Jeremias 29, 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Pedi para o irmão Alberi ler para nós. Jeremias 29, 11. E já vou estar passando para ele. Jeremias 29, 11. Olha o que Deus pensa de nós, irmãos. Você sabia que Deus tem pensamento a nosso respeito? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Pensamentos de paz e não de mal. Amém, meus irmãos, que Deus fale mais no coração dos irmãos. Passo a direção ao irmão Alberi, obrigado pela oportunidade, estamos aqui para aprender também.